Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aí nesta quaresma de São Miguel Arcanjo. Mais um dia de guerra, mais um dia de orações, mais um dia de mortificação. E vamos seguindo até o dia 29 de setembro, onde, ao lado dos santos anjos, gritaremos um canto de vitória, de triunfo, pois são 40 dias em que os santos anjos nos ajudam a livrar-nos de Satanás, do espírito das trevas. Hoje nós vamos meditar em um grande devoto de São Miguel Arcanjo. Foi um santo que é muito popular entre nós brasileiros e que a sua devoção cresce dia após dia em todo o mundo. Nós vamos falar de São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina é um santo do século XX, que morreu na década de 60, trouxe por 50 anos na sua carne os sagrados estigmas de Nosso Senhor. Foi o primeiro padre a levar as chagas de Cristo, porque antes de Padre Pio já haviam estigmatizados, porém nenhum sacerdote. Eram religiosos, leigos e freiras. Padre Pio foi o primeiro sacerdote a portar os estigmas. Quem conhece a vida do Padre Pio sabe bem que desde a sua infância, Padre Pio foi objeto de perseguições do espírito das trevas. O demônio, desde a sua infância, o perseguia. Desde a sua infância, Padre Pio chegava em casa todo lanhado, as costas todas arranhadas, não? E a mãe imaginava que pudesse ser alguma coisa, com brigas com os colegas, com as crianças, e não fazia ideia de que a criança já era atormentada pelo espírito das trevas. Nesse sentido, Padre Pio nunca teve muita paz. O demônio não o deixava em paz, pois enxergava os desígnios de Deus sobre aquela criancinha. Diversas maneiras o demônio tentava Padre Pio e tentava confundir o Padre Pio, não? O demônio parecia como um cachorro furioso que o perseguia, e ele pequeno tinha que sair correndo, era um Rottweiler, né? Parecia como um cachorro enorme, e Padre Pio corria até, né, a igreja. Fechava-se dentro da igreja, fechava-se dentro de uma casa, onde pudesse, né, fugir daquele cão raivoso que tantas vezes ameaçou pegar o pequenino Padre Pio. E depois no convento esse cão, ele voltou a aparecer, né? Então ele mais jovem, né, o cachorro atacou o Padre Pio, né? E depois esse cachorro sumia misteriosamente, né? E o demônio aparecia de forma de mulheres obscenas, né, sensuais, né, como dirigidas espirituais do Padre Pio, né, tentando seduzir ele. Aparecia como o Papa, como a Virgem Maria, como os santos, como diretor espiritual, tentando enganar Padre Pio, né? Então, assim, aprontou muitas em cima do Padre Pio. E por isso mesmo, Padre Pio foi um homem que tinha grande devoção aos santos anjos, né? Então, ele tinha uma devoção fortíssima com os santos anjos. Ele via sempre o seu anjo da guarda, dialogava, conversava, brigava com o seu anjo da guarda, inclusive, né? Quando o demônio batia nele, Padre Pio questionava o seu anjo da guarda por que ele não tinha o defendido diante do demônio, né?
Ele travava diálogos intensos com seu santo anjo da guarda. E sempre Padre Pio teve uma grande devoção a São Miguel Arcanjo, né? Então, ele tinha uma devoção fortíssima, até porque ele era vizinho de São Miguel, né? A cidade de Pietrelcina fica ao lado do Monte Gargano, é muito perto do Monte Gargano. Dali ficam 40 minutos. Do convento de Padre Pio ao Monte Gargano são ali uns 40 minutos de carro, né? E sempre quando os peregrinos chegavam, e eram milhares de peregrinos a São Giovanni, né, Padre Pio dizia: olha, antes de vir aqui, vocês devem ir lá no Monte Gargano, saudar a São Miguel. Não venham aqui sem antes visitar ao Arcanjo Miguel. Ele merece a reverência, ele merece o nosso respeito. E sempre insistia dessa maneira, né? Padre Pio mandava as pessoas irem a São Miguel. Às vezes a pessoa chegava no confessionário para confessar. Padre Pio, que conhecia, né, os corações, as almas, ele sabia que a pessoa não tinha ido lá ao Monte Gargano. E o Padre Pio disse: olha, você não foi ao Monte Gargano, a São Miguel. Ao sair daqui, deve ir lá rezar para São Miguel Arcanjo. Então, sempre exortava as pessoas que fossem naquela região, que elas eram obrigadas a passar lá no santuário de São Miguel Arcanjo. Ele esteve no santuário de Monte Gargano, né, diversas vezes, Padre Pio, para rezar, para estar em relação íntima com aquele anjo que o próprio Padre Pio disse que por diversas vezes São Miguel o protegeu das mãos de Satanás, né? Não temos dúvida que o Padre Pio teve visões do Arcanjo Miguel, né? Nós não temos tanto conhecimentos acerca dessa relação íntima de visões e êxtases acerca do arcanjo, né? Mas como ele via muitos anjos, né? O anjo da guarda dos seus dirigidos, né? Nós não temos dúvida que o Padre Pio também via São Miguel, né? São Miguel Arcanjo. Fazia diversas vezes o exorcismo de São Miguel. Ele gostava de fazer o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Fazia questão de... Ele ia ao Monte Gargano no dia de São Miguel, né? Celebrava o santo sacrifício da missa quando não era lá. Gostava de, no convento, né, celebrar a missa em honra a São Miguel Arcanjo, certo? E nos exorcismos que Padre Pio fez, né, sempre invocava o Arcanjo de Deus, o Arcanjo Miguel. E no hospital Alívio do Sofrimento, né, que está construído ao lado da igreja de San Giovanni, quando você entra dentro, no interior do hospital, na recepção você vê por pedido de São Pio, né, ele mesmo pediu, e lá se encontra até hoje, né, uma imagem esculpida de madeira na recepção do Arcanjo Miguel precipitando a Satanás no inferno, né? Para que as almas que entrassem naquele hospital, talvez para o seu último combate, né? O seu último suspiro, né? Então elas lembrassem do Arcanjo Miguel, que elas lembrassem, né, sempre desse auxílio dos santos anjos para esta última luta, né? Que elas lembrassem que aquilo não era apenas a luta para sobreviver, né? A luta para estar vivos, mas além de nos preocupar com a saúde do corpo, era necessário que nós nos preocupássemos com a da alma, a saúde da alma, a saúde espiritual. Por isso, a Casa do Alívio do Sofrimento, que é um dos maiores hospitais da Itália, que salva tantas vidas, tantas almas, sem as pessoas pagarem um centavo, né? É totalmente gratuito, é uma obra de generosidade e caridade do coração do Padre Pio para com as pessoas pobres, né? E Padre Pio pensou a caridade extrema ali, né? Porque ao mesmo tempo que você tem atendimento de médicos, de voluntários, e você tem sacerdotes para levar a unção dos enfermos, para atender a confissão das pessoas doentes. Então elas estão sendo medicadas no corpo e na alma, né? Ou seja, estão também prontas para o encontro definitivo com Jesus, né?
Então o remédio do sangue de Cristo, né, foi deitado nas feridas do coração, da alma, né, pelo sacramento da penitência e da unção dos enfermos, né? E assim, Padre Pio levava, né, com muita alegria esses combates espirituais, né? Então essa espiritualidade, né, essa união com os santos anjos, né, que o Padre Pio mesmo tinha, né, ele nos ensina um pouco que a espiritualidade com São Miguel Arcanjo, ao contrário de nos fazer talvez mais tensos, né, de um discurso aterrorizante, essa não deve ser a espiritualidade aos anjos e muito menos a São Miguel. Ao contrário, o Padre Pio era muito bem-humorado, fazia piadas, gostava mesmo de fazer piadas, de fazer as pessoas rirem, né? Então, o Padre Pio era um homem muito descontraído, né? E por essa descontração, essa leveza que o Padre Pio levava, né? Aonde o Padre Pio estava, ele levava alegria, né? Então isso escondia, né? E era mesmo para velar os sofrimentos dele, né? E até porque era um homem forte, né? E o sinal da fortaleza é isto, né? Que nós sofremos com alegria, né? Que não ficamos nos vitimizando, né? Nos tornando vítimas. Não, ao contrário. Padre Pio reconhecia que aquilo era a misericórdia de Deus, né? Deus estava purificando sua alma, o seu coração, né? E aí, certa vez, o Padre Pio foi fazer um exorcismo, né, em uma pessoa que estava possuída, e aí o diabo olhou para o Padre Pio enquanto ele botava as mãos nela. Vocês sabem que o exorcismo do Padre Pio nunca demorava tempo, né, porque o homem tinha muita fé, né, então, e muita santidade. Era realmente o Cristo operando nele, né. E aí, uma vez, o diabo olhou para o Padre Pio, né, com muita raiva e disse: ó, Padre Pio, você nos preocupa e nos causa mais estragos do que o arcanjo Miguel. Padre Pio ouviu do próprio demônio. Você nos preocupa e faz mais estragos a nós que o arcanjo Miguel. Para termos ideia do poder de expiação que tinha esse homem tomado pela graça de Deus. E assim, queridos irmãos, São Miguel Arcanjo não estava apenas próximo ao santuário fisicamente do Padre Pio, mas São Miguel estava próximo espiritualmente. Nós temos que estar próximos a São Miguel como o Padre Pio esteve. Não de ir morar do lado de uma igreja dedicada a São Miguel, não de, durante a quaresma, você ter uma imagem bonita de São Miguel, que é louvável que tenha, mas não pelo fato dessa imagem estar lá e ter uma vela queimando na imagem, mas a tua proximidade de São Miguel se dará como a de Padre Pio, né? É uma proximidade espiritual, né? Era aquela oração íntima, era quando o Padre Pio precisava, ele gritava ao Arcanjo Miguel, né? Depois que tomava umas surras do demônio, Padre Pio gritava a ajuda do Arcanjo Miguel. E aí sempre ele veio socorrer Padre Pio, né? Então nas nossas orações, né, devemos sempre pedir a São Miguel Arcanjo, como no Pai Nosso nós falamos, né? Livrai-nos do mal, né? Então devemos pedir a São Miguel que ele nos livre do mal, né? Nos livre do demônio, do diabo, não? E assim, Padre Pio sempre recomendou muitas almas que se invocassem muitas vezes a São Miguel Arcanjo, né? E que nós assim o façamos como fez Padre Pio, não? Essa é uma maneira salutar de sempre estarmos unidos a este anjo que combate conosco, pois nós não combatemos sozinhos. A São Miguel que combate ao nosso lado, né? E assim como o Padre Pio teve de enfrentar tantas vezes o demônio, nós também teremos até o findar de nossas vidas, né?
Queira que um dia nós possamos também fazer estragos ao inferno, né? Como o Padre Pio fez. Queira Deus, né? Não tenho dúvida de que Deus tudo pode, Deus é misericordioso, Deus quer levar-nos à santidade, né? Então, que assim sejamos uma alma santa, né? Uma alma devota de São Miguel, como era Padre Pio, né? Um grandiosíssimo devoto do Arcanjo Miguel, né? Sempre gostava de invocá-lo e nós também sempre devemos gostar de invocar a São Miguel Arcanjo, né? Então, vamos continuar a nossa Quaresma de São Miguel, invocando os santos anjos por intercessão de Padre Pio, né? Este grande devoto do Arcanjo de Deus, né? Que louvava e recomendava sempre a devoção ao príncipe da milícia celeste. Então hoje nós vamos fazer o envio dos anjos, né? O envio dos anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra, para a vossa glória e louvor, nós os agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos, e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir. E vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos neste tempo persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis. Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens. Mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e, como ele, servir somente a vós. Pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação. Diante de vós deve dobrar-se todo o joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós para implorar de vossa misericórdia a ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso, mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, o mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se em mim, diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo,
como outrora haviam conduzido os israelitas através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles, possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também vós os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus uno e trino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja. E queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo o nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão, vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também na batalha presente a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos cheios de confiança. Olhai para a nossa miséria e mandai-nos vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta com todos os vossos anjos. Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima, para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordens aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão. E na mão dos nossos santos anjos da guarda, queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora, vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiantemente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós, o amor do Senhor vos chamou a segui-lo ao nosso lado, e o Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio. Por isso, nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes. Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós todos, os 9 coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e cuidados que cada dia nos concedeis, e vos pedimos pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe Maria Santíssima e pelo poder que recebeste de Deus para socorrer aos homens. Protegei a Santa Igreja em cada um de seus portões, contra todos os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus, por causa de nossa falta de atenção e sonolência. E colocai sempre de novo a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, forte, imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Pio de Petreutina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.